A Missa dos Quilombos, em 1981, da qual o senhor foi participante, né, um dos idealizadores, teve o seu significado, a sua importância muito grande. Naquele tempo, denunciou as injustiças que haviam. Foi uma igreja, uma celebração em que se foi solidário aos sofredores, aos injustiçados, aos preconceitos, aqueles que viviam os preconceitos. Essa situação ainda continua, ainda se faz necessário a solidariedade da igreja para com os escravizados, os marginalizados. Veja, a Missa dos Quilombos foi no centenário da libertação da escravatura. Aí então a gente tinha que comemorar. Comemorar como? Dom Helder teve a ideia, Dom Pedro Casaldáliga com Pedro Nascimento fizeram o texto e Milton Nascimento preparou as músicas com seu grupo. Então era uma missa diferente nesse sentido. As músicas eram num estilo africano. Diferente também nesse sentido, as ofertas não era só oferta de pão e vinho, vinha também oferta de cana, oferta de alimentos, de acordo com aquilo que é o costume africano. Agora, a liturgia é que foi uma liturgia romana. A gente teve tudo aquilo que tem uma missa comum. Teve a primeira leitura, que foi tirada do livro das Lamentações, Sofrimento do Povo. Uma segunda leitura, o Evangelho, foi o Evangelho das Bem-aventuranças, Bem-aventurados os pobres, etc, etc. Então, isso foi o esquema da missa. Só que porque a propaganda era um braço levantado com uma mão segurando uma cruz, naquele período em que contestavam em Dom Helder, então fizeram uma semicircunferência em torno da cruz, e de tal maneira ficou parecendo uma foice a foice e o machado. Então espalharam essa propaganda dizendo que era a missa da foice e do machado, missa comunista, né? Essa propaganda chegou até a Santa Sé. E aí então veio uma carta dizendo que não se celebrasse mais essa missa dos quilombos. Acontece que depois disso, em 92, houve a Conferência de Santo Domingo, na República Dominicana. E aí se falou da inculturação da fé, inculturação do Evangelho. Então a missa foi uma inculturação da fé. A fé ser manifestada não no estilo europeu, mas no estilo realmente africano. Inculturação da fé, culturação do Evangelho. O Evangelho mostrando como ele vem como uma mensagem especialmente para os pobres, para os sofredores, etc. Então hoje a missa dos quilombos, nesse sentido, não tem mais nenhum problema. Agora, na ocasião, provocou realmente um impacto muito grande, principalmente com a participação de Dom Helder, que fez um hino magnífico, Mariama, e ele mesmo proclamou aquilo de uma maneira que foi encantadora. Todo mundo ficou bem satisfeito, bem contente e bem edificado com o texto e a celebração da Missa dos Quilombos. A mensagem de Mariama você poderá encontrar na internet, vale a pena, é muito bonito. Dona José Maria, pensando em Dom Helder, em Dom Pedro Casaldáliga, pensando naqueles bispos que com o senhor formavam uma liderança forte na igreja, principalmente em se tratando da teologia da libertação. A gente fica pensando como que era o convívio dos senhores, né? Dom Igor Lochaia, Dom Luísio, Dom Balduino. Fala um pouquinho para nós de como que era isso, esse convívio fraterno, a gente sabe disso, né? Mas como que era essa convivência de vocês? Olha, por incrível que pareça, entre nós bispos, há uma convivência assim muito fraterna. Mesmo quando a gente não se conhece bem, porque é de outra região, mesmo quando a gente tem ideias diferentes, nós nos sentimos irmãos. Então você pode discutir uma coisa defendendo seu ponto de vista. O outro pode vir defender o ponto de vista dele, que é diferente, como aconteceu exatamente naquele período. Mas então a gente depois se abraça, a gente vai tomar um cafezinho junto, a gente se sente realmente irmão. Agora, sente a necessidade de defender o Evangelho. Eu vejo o Evangelho numa situação, vejo o Evangelho de um modo, outro vê de outra maneira, porque as situações são diferentes. O Evangelho é uma mensagem para todos. Então, se eu estou no meio de grande pobreza, a mensagem do Evangelho é aquela que toca mais a situação de pobreza. Se eu estou numa situação assim bastante boa, como era o caso dos bispos de São Paulo, Paraná, etc., então a visão é diferente. Aí então havia um desencontro nesse ponto. Mas passado aquilo, a gente se encontrava realmente como irmãos, não havia um problema de um querer mal o outro, não. A gente teve uma convivência realmente muito fraterna. Pois é. Dona José Maria,
É justo, verdadeiro, que a igreja considere o senhor, Dom Helder, enfim, esses bispos que nós falamos, né, os expoentes da teologia da libertação, como os protagonistas do profetismo, né? Antes de morrer, talvez uma das últimas frases ditas por Dom Helder com Dom Marcelo Barros foi: Marcelo, não deixe cair a profecia. Fico pensando, como está a profecia na igreja? Aquela proposta de emenda à Constituição de mudar, fazer uma reforma política, é profetismo nesses tempos atuais? Enfim, como que está a prática do profetismo nos tempos atuais? Veja, o profetismo não é palavra, o profetismo é sobretudo atitude. Então, o que acontece é que em todos os tempos a igreja foi profética, porque em todos os tempos houve aqueles que avançaram na caminhada. É o normal na igreja, porque, né, as pessoas são muito conservadoras. Então a gente não quer sair da posição em que a gente está. Às vezes precisa. Então vem alguém e mostra que tem que sair, não é? Discute com os outros, pode até perder a vida naquilo. É a linha do profetismo. O profetismo não é uma questão assim intelectual, é prática, que consiste em seguir aquilo que realmente você sente, que agora é a proposta do Evangelho. Ela pode ser diferente do que a gente viveu ontem ou anteontem, mas é a proposta nova do Evangelho. Por exemplo, quando nós estávamos antes do Vaticano II, a gente sentia que era uma igreja cada vez mais acomodada. Ela pensava no número de fiéis, temos tantos mil fiéis, e os outros? Os outros que se danem, porque a igreja está aí para eles. Não, vem a linha profética dizer, eles também são filhos de Deus, temos que ir até lá. Então o Vaticano II teve uma linha assim, muito profética. No Brasil, vivemos uma situação aqui muito difícil naquele período da ditadura, porque prendiam-se pessoas, torturavam pessoas, matavam pessoas. Então, em que estava a linha do profetismo? A gente gritar contra isso. Não importa o que vai acontecer, se eu vou sofrer, se vou morrer, o que importa é que eu siga essa linha do profetismo, isso é, anunciar a palavra de Deus, mesmo que ela seja contra a prática hoje, ainda das pessoas religiosas. Então, a linha de profetismo é uma linha que vai na frente. Ela não fica aqui querendo que todo mundo vá junto, não. Mas toma-se uma atitude, é de acordo com o Evangelho. Então, ainda que seja eu sozinho, eu vou na frente. Posso até morrer, mas se eu morrer, isso vai ser um sinal assim de que a coisa vai mesmo para frente. Porque eu fui capaz de dar o meu sangue, não é interesse meu, mas para defender uma ideia, defender uma posição, afinal de contas, defender o Evangelho. Essa linha profética não faltou na igreja. Hoje a gente vê como é que há um grupo na igreja que está cada vez mais preocupado com o quê? Preocupado com a violência, preocupado com o sexo e amor, que vai estragando cada vez mais as pessoas, preocupado com a droga. Então, uns podem se acomodar. Bem, o que eu vou fazer? Não depende de mim, eu sigo a igreja. Outros dizem, não, depende. Nós temos que pensar como nos organizamos para poder viver o Evangelho nessa situação. Como nos organizar para que a palavra de Deus chegue até esses nossos irmãos. E desse modo, esses irmãos, sentindo que eles também são família de Deus, comecem a pensar e agir diferentemente. Essa é a linha profética. Pensando ainda no profetismo e também ainda no Concílio Vaticano II, queremos perguntar ao senhor sobre o Pacto das Catacumbas, né, que aconteceu paralelo ao Concílio Vaticano II. Foi lá que nasceu a opção preferencial pelos pobres, além de Medellín, né? Enfim, o que resultou o Pacto das Catacumbas para a caminhada da igreja paralela ao Vaticano? Olha, essa preocupação com os pobres não nasceu no Pacto das Catacumbas. Ela começou sua gestação na igreja a partir de São João 23. Porque então ele dizia que o concílio não era para defender esta ou aquela doutrina. Não é para condenar este ou aquele erro. É para descobrir os caminhos para que todos aqueles que creem em Deus possam encontrar o caminho da união. Então, nessa visão, o Vaticano II mostrou que a igreja não são só os católicos, não. A igreja são todos aqueles que estão caminhando. Eles formam o reino de Deus. Alguns estão mais na frente, outros mais atrás. Então, cabe a uns ajudar os outros, não é? E é uma igreja que está realmente a caminho. Nessa caminhada, qual é a minha contribuição?
como eu posso ajudar os outros que estão também a caminho. Então, o Pacto das Catacumbas vem nesse contexto. Foi um grupo de bispos que na última sessão do concílio se reuniu numa das catacumbas em Roma. Aí eles assinaram um compromisso de que iam dar um sinal de que é igreja. Então, igreja é a igreja dos pobres, é dos outros também, mas a missão dela principalmente é para aqueles que não têm. Quem é que é pobre? Pobre é aquele que não tem dinheiro, pobre é aquele que não tem um nome na cidade, pobre é aquele que não tem nada. A pobreza não é só a pobreza material, não, a pobreza espiritual, não. A igreja se destina a todos esses. Então, combinamos o que no Pacto das Catacumbas? Vamos tirar todos os sinais de riqueza. Então, os bispos depuseram suas cruzes, que eram cruzes de ouro. Os bispos decidiram não morar mais em palácios e morar numa casa simples, casa sempre assim no meio do povo, né? Decidiram mudar seu estilo de pregação e tudo mais, se fosse assim numa linha de pobreza, não é de necessidade, não é de falta do necessário, mas de uma linha que coloque a gente bem assim na visão e na condição da maioria do povo.